Bom dia, coordenadores, professores e todos os colegas que estão nos assistindo nesse momento. Nossa reunião hoje de cunho pedagógico tem como pauta orientações e encaminhamentos para o fechamento do ano letivo 2020 e os encaminhamentos necessários em termos pedagógicos de atendimento para o ano de 2021. Então, teremos pontualidade nas questões, esperamos as interações no chat. Nós temos a Nessi, a Marijara também respondendo, e sabendo que as perguntas também que nós estaremos aqui sendo provocadas, tentaremos respondê-las neste momento, ou se não, no ofício circular da próxima semana com orientações. Então, os questionamentos todos são bem-vindos para nortear também a nossa organização. Nós, eu e Luana, né, vamos trabalhar bem essas questões de avaliação. Né? Como avaliar? O que avaliar neste ano? Então, quer fazer uma fala, né? Isso, né? Então, na última vez que nós nos encontramos, nós abrimos nosso coração e explicamos para vocês no que acreditávamos e por que acreditávamos. Naquele mesmo dia, houve a reunião do Conselho Municipal e foi aprovado, então, o parecer 25, que aí nós vamos tratar um pouquinho sobre ele. Ele foi disponibilizado no grupo ontem, né? Os diretores, e de coordenadores. E tudo que a gente conversar hoje, nós estamos organizando o pensamento, tá? Para mandar tudo explicadinho para vocês no ofício da próxima quarta-feira, que na verdade o parecer foi aprovado nesta reunião, né? Homologado nesta terça. Então, claro que a gente já vinha pensando algumas coisas, mas para a gente oficializar uma escrita, a gente dependia dessa homologação, que aconteceu na terça-feira à tarde. Então, nós não queremos entregar para vocês também um documento que não esteja claro o suficiente. Então, por isso a gente pede um pouquinho de paciência, mas as orientações escritas irão anexas ou no próprio corpo do ofício circular da semana que vem, tá? Então, tudo que a gente for falando aqui, que a gente começa, então, se baseando no parecer 25, depois vamos conversar um pouquinho sobre os projetos do ano que vem, vamos tratar também dos registros, da parte pedagógica desses registros, pois nós temos um setor, né, escrituração, que é responsável por eles. Lembramos também que, apesar de os coordenadores ajudarem bastante a gestão nessa questão e de nos fazerem muitas perguntas no grupo, a Rejane também faz parte do nosso grupo de coordenadores, mas os registros, eles são de responsabilidade do vice-diretor. Então, conforme saiu no ofício circular de ontem, os vices terão uma reunião na outra segunda-feira, dia 16. Né, dia 16 de novembro, então manhã e tarde, com o setor de escrituração, e aí serão esclarecidas essas dúvidas mais pontuais, mais legais, né? Exato. Depois a gente vai falar também um pouquinho sobre os arquivamentos, sobre os pareceres, sobre né? As sínteses. E também um pouquinho desse novo modelo de síntese que a gente pensou. E queremos agradecer de imediato os professores, os vice-diretores. Eu vi que o Wagner também está presente, ele nos auxiliou muito nos questionamentos, as professores, os coordenadores, que foram durante semanas já nos problematizando, pedindo, né, alguns esclarecimentos que nortearam o que a gente vai falar hoje. E subsidiaram, na verdade, né? Então, a nossa intenção sempre é fazer uma live com explicações orais e, na sequência, o material escrito para ficar regimentado e documentado. Bom, o parecer 25, que foi homologado nesta semana, ele trata da questão da continuidade curricular, na qual os estudantes da rede municipal de ensino, todos, né, eles terão um novo conceito ao final do ano. Esse novo conceito prevê uma continuidade curricular de estudos contínuos em níveis diferentes, em nível 1, 2 ou 3. Então, saiu, e é importante que seja circulado por todos os professores esse documento, que prevê essa progressão curricular de continuidade em
modalidades em níveis diferentes, para que todos possam ser, ao final do ano, no conselho, com os professores, não queremos dizer classificados, mas elencados de acordo com o que aconteceu esse ano, não pela aprendizagem, que muitas vezes a gente não conseguiu medir, classificar, mas também pela questão das interações, das devolutivas, que é o que temos de palpável no momento. E que eu acho que era um desejo também, né, que ficasse registrado. Eu e a Carla, nós duas somos estudantes do 6º ano. Uhum. Eu não fiz nada, não busquei nada. A Carla fez tudo, buscou tudo, entregou tudo. Nós vamos nos encontrar no 7º ano. Iguais? Não. Então, cada uma vai ter ali as suas especificidades que estão relatadas nesses 3 níveis de estudos contínuos, isso, que também foram baseados no parecer 11, né, do Conselho Nacional. E já apontava essa questão da continuidade de currículo. Isso. Então, as siglas são AEC1, que é aprovado com estudos contínuos, AEC2, aprovado com estudos contínuos 2, e o AEC3, aprovado com estudo contínuo 3. Bom, primeiramente, queremos dizer que esse aprovado não é o mesmo aprovado dos anos anteriores. Esse aprovado está com A de aprovado, porque a legislação maior exige que tenha a sigla A de aprovação. Mas é muito importante para a comunidade, para os pais ser explicado que representa um avanço continuado. Né? Não é a mesma aprovação, não é aquela aprovação automática, aquela aprovação que passa todos iguais. Não, nós sabemos que tem criança que não entregou nada, tem estudante que não entregou. Só que nós entendemos que esses não poderiam ser prejudicados pela não entrega, porque muitos não entregaram, porque os pais não buscaram, porque muitos não fizeram, porque não tiveram as condições em casa, não tiveram acesso, e nesse meio tempo sabemos também, não somos ingênuos, que muitos adolescentes se aproveitaram da situação e não fizeram porque não quiseram. Diante desse cenário inusitado, com uma nebulosa e de muitas dúvidas, né, nós tentamos buscar, junto ao Conselho, aquilo que poderia ser menos injusto nesse ano. O menos injusto é todos terem muito atendimento ano que vem. Muito reforço, muita aprendizagem recuperada em níveis diferentes. O que representa esses níveis diferentes? Bom, o nível 1 é aquele estudante que entregou tudo, ou praticamente, né, que fez, que interagiu, que participou, que a família conseguiu ir buscar, tudo. É aquele que estaria tudo ok, né? Perfeito. Só que nós não temos a dimensão se o que ele fez foi ele mesmo que fez, se foi o pai e a mãe que fez. Então, o 1 é aquele que pode ser atendido no início do ano presencial pelo professor da sala de aula. É aquele que pode ser atendido nas suas dificuldades, pressupondo que ele fez, que ele entendeu, que ele interagiu. Mas o professor da sala de aula, diagnosticando, né, que há dificuldades, porque, como eu digo, as variáveis são múltiplas. Vá que seja a família que tenha feito. E a criança precisa de um algo a mais, ele pode, o professor do ano, redimensionar e colocar no grupo de atendimento dos projetos mais alfa, contínuo, e mais continueja, Libras em Ação. Ou ainda, para esse estudante, a gente pode buscar o apoio pedagógico. Lembrando que o apoio, quando ele não está substituindo, ele está a serviço daquelas dificuldades de aprendizagem do ano em curso. Então, seria aquele aluno que, caso apresente dificuldades, caso aquilo que ele nos entregou neste ano não tenha sido feito por ele, tenha sido feito com muita ajuda familiar, enfim, ou de professores particulares, então o apoio também pode ajudar. Mas seria aquele estudante que, ok, ele atingiu a maior parte dos objetivos que a gente propôs, teve as interações, fez as entregas, as devolutivas, de uma forma mais tranquila. Sim, e é nesse momento também que nós havíamos aberto, né, o coração da nossa opinião e ter dito dessa questão que defendeu sim, que precisamos olhar diferente o conceito de avaliação enquanto expressão do resultado desse ano. Não dá para nós mensurarmos como um A e um R dentre as inúmeras variáveis que nos fogem, que nos escapam
daquilo que é palpável, né? Então, nesse momento, a gente defende e aposta no retorno. Naquele momento em que nós estivermos com os estudantes em loco, na frente, podendo verificar mesmo as situações. Tiveram estudantes que se deram melhor com a atividade à distância, online, alguns, do que presencial. Mas tem, e uma grande parcela, aqueles que de julho para agora, depois dos conselhos, também desistiram. O que entendemos? Não é uma questão de punir ou de beneficiar e premiar quem não entregou ou quem entregou. O entendimento é muito maior que nós temos que fazer. É um entendimento de continuidade curricular. De pensar que o que não conseguiu, nós podemos no ano que vem, e não só ano que vem. Nós temos clareza de que nós precisamos mais uns 2 ou 3 anos de intensificação, de continuidade curricular para dar conta do que aconteceu esse ano. Então, nós precisamos aqui na Secretaria, especialmente nós do setor pedagógico, nos colocar numa dimensão futura, e não foi nada fácil, exigiu de nós, assim, muitas reflexões, muitos posicionamentos, debates contra debates. Discussões, porque às vezes uma pensa de um jeito, a outra pensa de outro, uma argumenta, a outra contra-argumenta. Para tentar então, não foi tranquilo aqui também essas decisões. Porque falar de avaliação por si só não é fácil. Imagina nós falarmos de uma avaliação nesse momento em que nós não podíamos avaliar só pela coluna do X, entregue e não entregue. A Nessi e a Marijara estão dizendo que a gente teve um embate aqui e a gente não sussurrou porque a gente é lady diva e a gente não bate em ninguém. Mas são importantes. Mas foram acaloradas nossas discussões. Porque nós precisávamos ter clareza do que queríamos, porque é uma decisão... Clareza e coerência. Muito responsável para toda uma rede municipal. Né? O impacto é grande. Hoje estamos tranquilas falando com vocês e dizendo nessa questão. Entendemos que o menos injusto seria nós termos a continuidade curricular. Então, e até por isso que vai haver um investimento tão grande nos projetos, né? São mais de 300 professores que estão a mais nas nossas 82 escolas. Então, 83 quando abrir a San Genaro, né, que vai estar funcionando em 2021. Então, é um investimento muito grande. E aí, a gente tem também que, não é justificar, mas uma coisa está casada com a outra. Por que a escola está ganhando profissionais a mais? Porque a gente sabe que nós estamos fazendo uma aposta. Uma aposta que todos os estudantes, em algum nível, foram prejudicados nesse ano, mas que, com o retorno de uma aula presencial, mesmo que seja híbrida, a gente acredita que é na interação entre os colegas e na interação com o professor que a aprendizagem acontece. E aí a gente sabe que nós temos na rede escolas que tem turmas de 35 estudantes. Então, para o professor de sala de aula dar conta desses 35, já é difícil em tempos normais, agora mais ainda. Então, por isso que a escola vai ter todo esse suporte de mais profissionais. E aí, se a gente colocasse ali a reprovação junto, bom, então para que é o projeto? Se eu já estou dizendo que esse não aprende, se esse não consegue. Então, a gente fez as duas coisas juntas, né? Essa questão dos estudos continuados, estudos contínuos, mas junto com um projeto que, então, a gente também está dando um suporte para a escola. Vocês não estarão sozinhos, tendo que dar conta de todas as dificuldades deste ano. Isso. É a concepção da educação que vai nortear nesse momento, né? Nesse momento em que nós temos que entender que aquilo que prevíamos no plano de trabalho do primeiro e do segundo semestre foi uma previsão, né? A medida dele, do desempenho dos estudantes, efetiva, nós não temos. Tivemos muitas aprendizagens, muitas mesmo, especialmente autonomia, especialmente aprendizagens e vivências importantíssimas no currículo, só que talvez não sejam aquelas possíveis de se entrelaçar com o conhecimento formal, todo aquele previsto no documento. Bom, falamos então do nível 1. Esse nível 1, então, é aquele estudante que fez, que realizou, que interagiu, que está ok. Mas, o professor, então, no final do ano, o professor vai colocar essa sigla para ele. Essa sigla de estudo continuado 1.
né? Pensando que no ano que vem ele não precisaria do atendimento na sala de aula só da conta. Acontece que, se nós vamos coerente com o nosso conceito de que nós não temos a mensuração da aprendizagem efetiva, pode ser que no início do ano o professor, qualquer um, perceba muitas dificuldades, muitas, porque a criança talvez ela não tenha feito ela mesma, né? Ela precisa de ajuda, o professor, junto com a coordenação, a equipe pode, mesmo tendo A1, colocar no projeto, no atendimento, que nós vamos especificar depois dos projetos, ok? Vamos para o nível 2. O nível 2 é aquele que conseguiu minimamente. Fez um pouco, entregou pincelado, é aquele que... Entregou um pouco em branco, teve alguns erros. Não, fez de um componente curricular, não fez de outro. Assim, aquele espaçado, intervalo, com muitas vezes apelos da escola, foi lá, buscou, mas não é aquele sistemático, aquele que a gente teria tudo, né? Nós estamos não tentando equivaler como A, EP, tá? Porque é maior, né? O entendimento. Nós estamos tentando entender tudo a continuidade. Bom, que continuidade curricular prevê para esse nível 2? Que ele precisa ser atendido muito no projeto. Precisa ser atendido, isso, né? E esse projeto contínuo é importante, nós estamos pedindo ajuda das escolas, porque nós não estaremos aqui. Então, nós pedimos que ele não seja iniciado em maio, é muito tempo. Ele tem que ser, no começo, já seja pautado. Então, assim, que já a escola se organize esse ano para como que vai atender, né? E nós vamos focar. Nada mirabolante, nada de outro planeta, é atender na dificuldade, é atender no ponto X da questão, que é recuperar, é apoio, é reforço. A gente pode dar nomes diferentes, mas é intensificar aquilo que não conseguiu. Então, o nível 2, como é que nós imaginamos, né? Isso, ele precisa de um atendimento presencial, tá? Pode ser em grupo, pode ser por meio da docência compartilhada. Vocês lembram que quando a gente apresentou os projetos, a gente explicou que cada escola vai se organizar como acha que é viável. Por exemplo, eu e a Carla, dentro de uma sala de aula, eu tenho certeza que nós duas faríamos uma docência compartilhada com muita tranquilidade. Porque a gente trabalha de um jeito parecido, a gente tem uma sintonia, enfim, uma caminhada juntas. Mas talvez, se é uma colega que eu nunca trabalhei, eu não sei se eu me daria tão bem com ela numa docência compartilhada. Então, por isso que a gente não diz que ela é obrigatória. Mas para esse grupo, a escola que optar pela docência compartilhada, esse aluno é esse. É aquele que precisa de um empurrãozinho a mais. É assim, a mãozinha ali dada, apoiando um pouquinho, ele vai. Tá? E, de repente, ele tem uma dificuldade mais pontual na área da linguagem, né? Ele tem, ou na área da matemática, ou é aquele que, de repente, eu fiquei com meio preguiça, tá? Então, não fiz muito porque, eu cansei. Mas ele sabe, o professor viu no início ali, né, no contato, que ele sabe. Ele ficou com algumas lacunas, mas que serão supridas num grupo, numa docência compartilhada, até num estudo híbrido. Tá? De repente, esse aluno é aquele que, como a gente vai ter a plataforma da Google, a gente pode abrir a sala de aula lá do contínuo, ou a sala de aula do Mais Alfa, e dizer para esse aluno, tu entra lá que tem atividade para ti. E lá, a prof do projeto gravou um vídeo explicando como é que a gente, estratégias de leitura para compreender um texto informativo. A prof gravou o vídeo e lá tem exercícios sobre como compreender um texto informativo. Porque, às vezes, esse aluno do 2 é aquele que tem dificuldade para compreender enunciado. Então, como foi muita coisa escrita nesse ano, e não tinha a prof tecla SAP, né, porque a gente entrega a folha para o aluno e lê, e explica, né? Então, de repente, ele se atrapalhou nessas questões. Então, pode ser também, a gente pode usar a plataforma para o projeto, e esse aluno pode se beneficiar disso. Pode ser um aluno que, talvez, no ano que vem, ele ainda opte por não voltar presencial, a gente não sabe se todo mundo vai voltar presencial. Então, esse aluno, ele poderia ser atendido também à distância. Exato, porque nós temos também que, ao prever esses níveis diferentes, pensar em quem vai atender. Então, nós não podemos superlotar o projeto contínuo, o projeto Mais Alfa, o projeto todos eles, da EJA, porque senão nós vamos inviabilizar e não é esse o objetivo. Então, nós vamos ter que
fazer uma avaliação diagnóstica no final do ano, para no conselho de classe organizar, e depois, no início do ano, também Um novo diagnóstico. Um novo diagnóstico, no início do ano, que eu digo que era um momento presencial, né? Mas, assim, um novo olhar para ver se confirma ou não, né? Então, isso é importante, esse movimento. Então, o nível 2 é aquele, como diz a Luana, que ele precisa de um olhar intensificado para as lacunas, não precisa ter um tempo específico de permanência, ou seja, não é porque começou em março, vai terminar em dezembro, não, é transitório, pode ser liberado a qualquer momento, e ao mesmo tempo ele pode ser em grupos, pode ser, né, não presencial, não tão sistemático, diferente do 3. De repente, um atendimento quinzenal, aí vai depender da especificidade de cada organização de escola e de cada estudante. Agora, o 3, ele é diferente. O 3 é o perigo, é o UTI. É o UTI. Né? Nós dizemos, é o UTI. O outro está no quarto. A UTI, nossa, ela exige assim, ó, é aquele estudante que quase que abandonou. Né? É aquele que não fez, e a gente não sabe efetivamente por que não fez, a gente pode suspeitar. Nós temos mais de 1.200 encaminhamentos psicossociais dizendo que não fizeram, e nos que conseguimos em loco, tem muitas variáveis, né? Tem pais que não querem mais fazer, tem pais que dizem que é bom que reprove mesmo, que já não conseguem, como a gente fala, né? Muitas brigas familiares relatadas, muitos. O que os entendimentos do psicossocial e das visitas e das falas nos auxiliaram a ver que não temos as respostas. E admitir isso é o primeiro ponto da nossa humildade e da nossa sabedoria de não saber entender muitos dos porquês. Tem, sim, como a gente sabe, muitos que aproveitaram a situação e foram na onda, tinham tudo para fazer e não fizeram também. Né? Nós não podemos ser ingênuos e não saber. Não. Mas não temos como rastrear isso na íntegra. Principalmente se tratando do adolescente. E a criança, muitas vezes, ela depende do adulto. E aí, aquilo que a gente já disse em outras reuniões, né? Caxias não teve um momento de parada, assim, tem setores que não pararam nunca. E, às vezes, é nesse setor que trabalham os pais dos nossos estudantes. Então, é claro que tem crianças que ficaram desassistidas. Nós mesmas vivemos isso na nossa casa, né? Os nossos filhos, talvez, em alguns momentos, também tivessem precisado mais de nós durante a aula e a gente estava aqui. Então, por que a criança não fez? Às vezes não é porque ela não sabe, é que não tinha alguém para ajudar. E o adolescente, sim, pode ter acontecido deles ter se deitado mesmo, né? E pode acontecer também que a gente tem relatos de bons alunos, né? Aqueles que a escola já conhecia e que não fizeram. Não entregaram muito pouco e vão acabar com o resultado AEC3. Isso. Pode acontecer que daí no ano que vem, quando ele está lá cursando, ele está no 6º, ele está no 7º, e a gente vê que ele está acompanhando, ele também vai ter alta do projeto. Aquilo que a Carla falou vale para todos os níveis. O projeto não é eterno. A criatura não tem que ficar lá de fevereiro a dezembro. Tá acompanhando o ano em curso? Libera. Abre para aquele outro que não estava previsto, né? Exato. Ou intensifica daqueles que têm, sim, mais dificuldade, porque a gente tem aqueles que já tinham dificuldade, né, gente? Vamos pensar, a gente tem lá na escola em torno de 10 a 15% dos estudantes que têm muitas dificuldades, que mesmo com a gente lá do ladinho, não vão. Então, claro que esses provavelmente serão AEC3 e precisarão, sim, de muito atendimento. Atendimento, no mínimo, semanal, se possível, mais de uma vez por semana, pode ser uma vez presencial e, se tiver acesso, uma vez online, tá? Se for possível, um atendimento num grupo pequeno ou individualizado. Cada se escola. O apoio tiver condições de ajudar, pode ajudar. E aí, falando em apoio, né, a gente não tem progressão no ano que vem. Isso. Então, é isso que eu vou mencionar. E tem uma perguntinha da Pamela, sim, né, dos conceitos, né? Então, isso entrando nessa linha, tá? Porque nós temos tanta coisa e a gente não quer se perder. Esses conceitos, esse continuado 1, 2 e 3 valem para todos. Valem para
Anos iniciais, finais, para EJA, para TA, para o nono ano. O que nós temos um impasse que já estamos aqui negociando? Transferências, porque é uma sigla municipal, né, da rede municipal. Então, é uma TAs que saem da escola, a EJA, T6, né? Sim, e os transferências, e as transferências que podem acontecer a qualquer momento. Isso. Né? O setor de escrituração já está prevendo uma nota, uma transformação que vai orientar os secretários, os vice-diretores, para fazer uma regulamentação disso junto às esferas estadual, particular. Provavelmente vão ser então, com uma observação que vai explicar o que é essa sigla, né? Isso. E aí, então, o que a Luana aponta e que é importante falar? Nós tivemos no estudo de quadro, né, muita previsão de professores com previsão de progressão, certo? Para completar a carga horária, para não precisar dividir. Língua portuguesa, eu tenho 14 horas e tenho 2 horas de progressão. Como fará? Nós não teremos progressão. Né? Se nós vamos entender que todos vão na continuidade curricular, nós não conseguimos medir agora quem é o progressão, porque entregou 3 atividades, porque entregou 4, porque nessa aqui não. Então, no conceito de continuidade, a progressão no próximo ano não existirá, mas os professores com a carga horária destinada para isso precisarão também atuar nos atendimentos dos estudantes, preferencialmente e prioritariamente. É lógico, se na escola está faltando 5 professores no dia, né, e que precisa desse professor, é a situação imediata que precisa, né? Que necessita. Por isso que não precisa ser regulamentado e regimentado. Mas nós vamos deixar escrito no ofício circular que prioritariamente atendimento aos estudantes. Porque todos, lembrando, se nós entendemos que todos, de alguma forma, tiveram defasagem da aprendizagem formal, todos, de algum modo, podem ser atendidos. Aí cabe à escola organizar os tempos, os espaços. Não vai ser fácil, um desafio para a escola também. Porque dependendo da escola, muitos podem se passar no nível 3. Dependendo, não. Né? Dependendo da organização prevista, pode ter que ser redimensionada de acordo com o resultado final previsto pelos professores. Então, quem vai dar o resultado final, se é o nível 1, 2 ou 3, é o conselho de classe, né? E eu vi que tem a pergunta se é por disciplina, se é por aluno, né? Nós estamos entendendo que é um só decidido no coletivo ali, né? Porque nós não vamos deixar no componente curricular específico. Muda até a lógica do pensamento. Não é como a progressão que fica só aqui. E aí vem a síntese avaliativa que vai nos auxiliar nisso aí. Porque nós não teremos professores do contínuo específico de um componente curricular. Nós teremos o contínuo que vai trabalhar, ou mais alto, com os pilares, né? Então, a educação infantil tem... Eu já vou conversar. A progressão é automática. Né? Tem a pergunta da educação infantil, né? Que a Nessia e a Marijara estão aqui nos auxiliando com o chat. Então, a educação infantil, na verdade, ela não tem retenção, né? E ele encerra a modalidade e ele vai para o primeiro ano, ele vai ter o parecer final dele, ele não vai ser indicado para nenhum projeto, tá? O primeiro ano ele começa zerado, tá? A gente sabe que também as crianças de educação infantil foram prejudicadas, elas não vão chegar com algumas habilidades que normalmente eles já chegam quando eles passam pela educação infantil presencial, tá? Mas a gente não vai já indicar eles para projeto, tá? Então, o primeiro ano começa zeradinho, faz o parecer lá final da educação infantil, pode até apontar algumas coisas, depois a Carla vai explicar um pouquinho como que a gente está sugerindo que seja feito esse último parecer, tá? E a questão da progressão, então, é aquela que a Carla falou, tá? Tem lá na sua carga horária 2 horas de progressão, elas se tornam 2 horas de apoio. E o apoio, então, claro, se é necessário que ele substitua, ele vai para substituição. Mas não havendo substituição naquele dia, naquele horário, ele vai atender ou os alunos AEC1, dependendo da organização da escola, ou os AEC3, que precisam daquele olhar individualizado. Isso. E aí, como a Carla disse, o nosso ideal, tá, é que saia uma síntese única e um resultado único. Porque é isso. Pode ser, eu, professora de língua portuguesa, serei o contínuo.
Eu não sou boa em matemática. Se tiver lá que tem que explicar monômios e polinômios, eu não sei explicar isso, não lembro mais. Não, né? Não é esse o objetivo. Agora, se está lá que esse aluno tem dificuldade na resolução de problemas, no raciocínio lógico, aí sim eu vou conseguir ajudá-lo. Né? Então, esse é o objetivo. Tá? Então, né, nesse sentido, nós entendemos a importância do conselho de classe, né, a importância de existir um conselho de classe agora muito forte, para definir em conjunto, coletivamente, o nível, né, em que esse estudante será encaminhado para o próximo ano. É importante que haja um consenso, que haja uma definição, pelas questões que nós vamos ter, assim, de continuidade, do que foi possível observar. Então, que a gente tenha muita tranquilidade, muita clareza, se a gente não teve instrumentos para avaliar, se nós não tivemos, porque também nós iríamos causar uma situação muito constrangedora para o professor que está sofrendo, às vezes, porque não conseguiu contato com o seu estudante, não conseguiu devolutivas, e estava muitos nos procurando em sofrimento, dizendo: o que eu faço? Não tenho retorno, não tenho a câmera ligada, não vem buscar folha. Então, esse professor sinta-se tranquilo e amparado em colocar o nível 3 e um atendimento pontual para o próximo ano. Então, a importância de existir em conselho de classe, pré-conselho, que é opcional, mas é importante se conseguirem, né? E o outro ponto, nós precisamos, pessoal, fechar aquilo do primeiro semestre que nós pedimos para deixar em aberto. Inclusive o segundo que tem pergunta ali, se vai deixar a menção final em aberto, né? Não, é importante a gente fechar. Nós vamos fechar tudo, porque, como eu disse, né, a secretaria da escola, o secretário precisa de informações relevantes até, né, por questões de censo, atas. Então, nós vamos fechar tudo que der, tudo que for preciso para validar o ano letivo, né? Então, a gente pode voltar. Eu não estou dizendo, então, agora para retomar boletins antigos, ficha avaliativa, isso não precisa, mas a documentação interna da escola. Essa é aquela que nós precisamos enquanto registro do professor. Aquilo que nós pedimos para deixar em aberto, porque nós não sabíamos aquilo que iria acontecer nos próximos passos, podemos fechar, seja com, então, repetindo o que foi agora no segundo semestre. Ou com a menção, ou com a nota. Ou de repente, se ele entregou coisas atrasadas que foram consideradas, né? Reforço, não precisa fazer a questão de devolutivas anteriores agora para os pais, senão a gente não consegue dar conta de tudo, né? Vai ser muito importante, pessoal, agora, a questão das documentações, deixar tudo amarrado. Então, nós temos um trabalho imenso pela frente e vamos, né, pontuar essas questões de documentação. Isso, estão perguntando também, né, a síntese avaliativa, ela não precisa ser para todos, ela é para quem vai para os projetos. Nós temos ela na pauta para detalhar bem com vocês sobre isso. Mas vai preencher para quem vai para o projeto, que é um documento, né, para que o projeto, para que quem pega o projeto, né, tenha um norte bom para poder se organizar. Né? Então, nesse sentido, então, o conselho de classe, eu estou me pautando aqui para nós não perdermos muito. Fechamento das notas, das menções do primeiro semestre. Tudo que precisa para validar o ano. Então, conversem, a gente fala coordenadores, mas serão os vice-diretores, isso aí também. Então, a Rejane, o grupo dela, dia 16 de novembro, fará uma reunião pontual para tratar desses registros. Isso, anotem essas dúvidas, né, para vocês. E a gente sabe que tem um coordenador que é vice também, por isso que nós mencionamos, em outras escolas. Outra problematização que vem para nós, né, o que arquivar dos estudos monitorados? Bom, não existe regra. Quando não existe regulamentado uma regra. O que a gente pede é que seja feita uma amostra, assim, de comprovação do trabalho realizado, uma amostragem, uma parcela. Essa pode ser arquivada digitalmente, pode ser no papel. Não precisa tudo porque foi um ano inteiro. Não temos como ficar com essa papelada toda. Vai ter uma outra escola só para guardar papel. Pode devolver os trabalhos para os pais? Sim, devolvam. Fique com uma amostra singela, eficaz, que diga que a escola trabalhou no ano, né? Não existe a regra. Façam pelo bom senso, façam por aquilo que lhes deem segurança do trabalho realizado.
E não é só a quantidade, é a qualidade também. Se eu estivesse na escola, o que eu ia guardar? Bom, lá nas minhas turminhas de alfabetização de anos iniciais, alguma produção de escrita deles. Eu sei que muitas escolas usaram os monitoramentos, né, da secretaria dos anos anteriores. Então, aquele é um bom instrumento, porque ali tem como está o nível de leitura, de escrita da criança, guarda um daqueles. Mandou mais alguma atividade de matemática, guarda. Tem uma produção textual, guarda isso. São como a gente orientava, como a gente era orientada, já para os outros anos, vai guardar, sei lá, 4, 5 produções, não mais do que isso. Não tem um número mínimo, entendeu? Não. A gente não tem, não vamos dizer para inventar vocês para Mas não precisa 500 folhas de cada estudante. E nos anos finais, da mesma forma. De tudo aquilo que eu ofereci, no que eu me pautei para fazer a minha avaliação? É isso que eu guardo. Isso aí. Né? Não tem essa... Nós não vamos precisar comprovar tudo que foi, entendeu? A comprovação se fez até pelo trabalho exercido. Muitas estamos perguntando também se dá para digitalizar, né, Carla? Sim, digitalizar, vale, pessoal, vale. A maior comprovação foi o vivenciado nesse ano. Foi o que nós vivenciamos com vocês. E nós somos testemunhas vivas de tudo que aconteceu, né? Então, a documentação é importante, é necessária, mas ela não tem um número mínimo e não precisamos ter medo de nada nesse sentido de comprovar para uma secretaria, né? Porque é aquilo que a escola entende ser necessário. E aqui eu vou respondendo também as perguntas mais perto para a lei que eu sou ceguinha, né? Que diz assim, podemos organizar horário utilizando as 2 horas da sexta-feira antes destinada para progressão, para o atendimento? Claro, deve. Tudo que a escola tiver de tempo para isso, para atendimento é importante, porque nós temos um outro fator que nós nos preocupamos também, que é tirar muito aluno da sala de aula do ano vigente. Então, nós temos que ter equilíbrio, porque nós não podemos ficar todo momento tirando. Quem sabe, quem está na sala de aula, dando aula, sabe quantas vezes é incomodativo, assim, cada pouco tem um chamando, vamos para lá, vamos para lá. Ainda mais nos anos finais, a gente tem que cuidar para não tirar sempre da mesma aula. Às vezes a aula de inglês uma semana. Tem que cuidar não sei o quê, né? Então, a gente vai ter que ter o equilíbrio dos atendimentos. Quem conseguiu no contraturno, ótimo, mas quem não conseguiu, tem muitos no turno, tem que ter essa coisa para não tirar também da aula onde está no momento atual, aprendendo aquilo ali. Porque você não perde uma coisa e perde outra. E a pergunta, né, desse horário fala do AEC3. Sim. E nós sugerimos que o AEC3, os pais assinem um termo de compromisso. Tá? Que está no modelo do que texto. Vai isso. Tudo vai por escrito para você. Já está disponível no parecer 25. Que o AEC3 vai o termo como aquele da progressão, que a família está ciente, que o estudante está avançando, mas com muitas dificuldades, e deverá frequentar, então, um atendimento, e aí vocês já podem prever que na sexta-feira, depois das 10, aí você já pode colocar a sua organização para a família, tá? Então, os fechamentos que o Firmino está pedindo, que menção podemos colocar, né, para os estudantes que não devolveram nada. Daí nós vamos, já foi respondido, e a Rejane vai pontuar bem isso aí, porque a menção daí, no resultado final é uma, e o conselho de classe depois vai encaminhamento para o ano que vem. E tem aquela coluninha lá no caderno, né? Resultado final. Lá onde a gente colocava lá a AEP ou R, é lá que a gente vai estar colocando esse AEC1, AEC2 e AEC3, tá? Isso, e tudo, essas questões levantadas todas nós pensamos, nós imprimimos até as planilhas para tentar ver onde botar, e aí nessa dificuldade também, porque nós não podemos perder o viés pedagógico e também nos interferir nessa questão do setor, nós solicitamos mesmo um apoio do setor para ter uma reunião específica para orientar registros, tá? Isso aí foi importante, foi uma necessidade, tendo em vista as solicitações de vocês e dos vices, então, bem tratado, e nós levaremos essas questões, porque nós já levantamos, como dissemos, fizemos um teste, imprimimos as planilhas, tentamos colocar onde que é um, onde é outro, para ter o concreto e a realidade da escola. Então, respondido também como ficam os concluintes de TA, no ano, transferência T6, que seguem a sigla. Nós já estamos conversando também com a CRE, para não, pensando que muitos vão para o Estado, mas sabendo que vão para outros lados, para ninguém retroceder na aprendizagem, no ano do estudante. Ninguém que passou com o nível 3 vai ser aprovado em outra esfera. Então, vai ter uma nota, uma referendo oficial da secretaria, dizendo que é só
apoio, que é só recuperação, que a escola onde ele estará também deverá articular isso aí. Mas isso é no âmbito municipal nosso. Nenhum poderá ser prejudicado nesse sentido. Bom, vamos falar dos projetos um pouquinho, que nós já mencionamos, isso, mas nós queremos dizer. Tem muitos professores que querem pegar projeto que está disponível nas vagas de promoção, ou que já pegaram e estão com dúvida. O que é o projeto contínuo, especificamente? Porque o Mais Alfa, as pessoas já têm conhecimento, ou ele já se disseminou, né, na questão da alfabetização, dos níveis. A gente já viveu uma experiência de mais alfabetização, né? Vamos falar do contínuo, e que eu continuei já também. É um professor, foi indicado, e se não foi indicado, então ele foi para a rede, né? Mas quem vai trabalhar vai atender quem? Vai atender os níveis dos estudantes. Pautado em quê? Não é no conteúdo específico, porque senão nós teríamos que ter professor específico para o projeto, de todos os componentes. É nas habilidades essenciais. Então, olhem bem a articulação, nós amarramos tudo. Amarramos até com a síntese que nós vamos falar. O professor do contínuo, do Mais Alfa, dos atendimentos, ele vai pegar a síntese deixada pelo professor deste ano e vai pensar atividades que elas sejam necessárias, instrumentais para os componentes. Ou seja, interpretar um texto, talvez, de história, ou preencher tabelas, lacunas, quadro comparativo, que é comum. Lembra aquele livro, né, Ler e Compreender Compromisso de todas as áreas, ou ainda a questão de atividades de resumo, de resenha, não vinculadas à língua portuguesa somente, mas aquelas que são subsídio para outros componentes. Resolução de problemas, jogos, materiais concretos, dependendo da dificuldade. Isso. Então, é um professor que vai estar atuando na essência, na raiz, e não num tópico específico do conhecimento. Um conteúdo, por quê? Porque o conteúdo é a ferramenta para ser desenvolvida, é o que da habilidade, né? Se nós temos compreender e interpretar o que. Esse o que tem o conteúdo específico. Mas o professor do projeto vai trabalhar com habilidades mais amplas, com aquelas, assim, que vão auxiliar também no ano vigente, né? Podem auxiliar nisso aí. O que a gente percebe, né? Então, algumas dúvidas, inquietações dos professores que assumirão pelo desconhecido, que é natural, claro, né? Tudo aquilo que a gente não conhece, e nós criamos esse atendimento para os anos finais, que não existia. Ele tem que ser algo, na verdade, para dar certo. E para dar certo, não pode ser algo assim tão, vamos dizer assim... tão parecido com a aula comum, né? A gente sempre brincou com o Mais Alfa, que o Mais Alfa tinha que ter um encantamento, né? Eu sempre digo que a gente deu até uma varinha mágica para os profs, né? Uma época. Então, é isso que a gente tem que conquistar. E conquistar o adolescente é mais difícil. Né? Eu tenho experiência das duas áreas, a Carla tem a experiência da área 2. A gente sabe que o adolescente, ele é um bichinho mais... não é tão fácil, ele não ama tanto a prof, a escola, o lúdico como a criança. Então, a gente vai ter que tentar chegar nesse adolescente por um caminho que ele gosta. Por isso que talvez funcione mais a docência compartilhada, ou esse grupo no horário da progressão, ou até a questão do contraturno, que tem um pessoal colocando ali, né? Então, a escola tem, sim, autonomia para organizar esse atendimento, isso vocês já devem ter pensado. Quem tem o contínuo quebrado, pode, então, chamar os alunos no contraturno, ver se isso vai funcionar na sua comunidade, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Que alunos que ele vai atender, usar EC2 e, especialmente, usar EC3. Isso é importante. E, ao mesmo tempo, é importante dizer que para todas as modalidades de níveis, 1, 2, 3, pode o presencial e o não presencial. Então, cabe agora um feeling da escola de perceber se vale mais a pena tirar todo o tempo da sala de aula, ou se atender alguns sistematicamente, e para alguns, um grupo, atividades não presenciais. Então, nós vamos ter que ver as realidades e os grupos
para nós não afastarmos, para aquele estudante que sabe que no dia do apoio ele falta aula. Né? Então, isso é um cuidado que temos, porque às vezes quem deu progressão sabe o quanto que era difícil para os adolescentes, que a gente tinha que ir lá na porta, às vezes esperar para eles não fugirem, buscar de volta. Não é esse, não pode ser assim, né? Então, que talvez para alguns seja melhor ou não presencial do que às vezes só tirar fixamente da sala de aula, dependendo um nono ano, às vezes, né? Mas cada um vai ter a sua autonomia para gerenciar isso. A Inês sugere uma reunião, né, com os professores do contínuo. Nós já pensamos. Na verdade, o que nós estamos pensando? Nós só estamos esperando terminar as turmas do curso de coordenação, que, como a Carla diz, né, nós, é a mesma equipe que faz o café, limpa as mesas e atende o telefone, é a equipe que dá formação, acompanha o curso, cria o conteúdo, né? Somos nós e a assessoria pedagógica. E vocês sabem, já estão cansados de saber que o nosso grupo aqui é bastante reduzido. Então, nós estamos com 260 professores sendo capacitados em cursos de coordenação. Também acompanhamos o curso de gestão. Então, isso demanda bastante tempo, né? Então, assim que isso tudo terminar, que essa frente de trabalho terminar, nós vamos abrir um espaço no Moodle, como se fosse um grupo de estudos, tá? Então, ali a gente vai fornecer alguns subsídios, textos para leitura, para estudo, não vai ser um curso, tá? Não vamos certificar, não temos como fazer isso nesse momento, tá? Dar uma formação. Mas a gente vai abrir um espaço até para troca de figurinhas. Principalmente com mais alfa, né? Eu já fui do mais alfa. Então, eu posso lá partilhar algumas coisas que eu fiz e que deram certo para ajudar as minhas colegas. E da mesma forma no contínuo. Ninguém nunca deu aula de contínuo. Mas tem gente que tem uma boa experiência de apoio pedagógico, tem profs que já trabalhavam, tinham boas estratégias de recuperação dos seus estudantes. Então, a gente vai criar esse espaço virtual para que os professores possam ir conversando e a gente vai também acompanhando, não tão sistematicamente como a gente faz numa formação, mas a gente também vai estar fazendo algumas interações, tá, com esses professores, e para ver se a gente, não dá para dizer que a gente vai garantir, mas para que a gente também já abra um espaço de formação para 2021. Tá, e agora a Luana vai me matar, mas eu vou usar as escolas que pediram, porque eu já tinha dito, né, Luana? Eu acho sim, que eu sei que, eu não sei se vai ser madrugada, mas nós precisamos fazer uma reunião com os contínuos mais altos, sim. Ali o Estéreo, eu vi o Manuel dizendo que precisaria, nem que seja uma live, né, pessoal? Porque live até, aí ainda a gente consegue. Mas eu acho sim, vocês têm razão, nós precisamos. Vocês notem as frentes, nós temos os coordenadores, vocês, e temos coordenadores que serão ano que vem, que não estão sabendo, talvez, disso, né? Então, nós precisamos fazer a ponte com os coordenadores antigos de 2020 e 2021, que eu acho que é o contínuo currículo para os coordenadores. E o contínuo currículo ali também, porque nós temos também a equipe, nem vou falar de nós aí, nós temos uma equipe, então, que vai atuar com os projetos, que quem inventa aguenta, como nós temos que, pelo menos, então, explicar para eles, nós entendemos, sim. E vocês podem nos ajudar a dizer assim, talvez uma participação com um coordenador junto, talvez, mas dizer assim, bem o básico, o que nós podemos fazer é uma live, então não vai ser a última live. É o de hoje, vai ter mais me prometendo já há um mês que é a última live, tá? Porque eu faço, mas não é uma coisa tranquila e feliz para mim, tá? Mas é o que nós temos, eu gostei. Agora eu vou fazer sempre live toda a minha vida. Pós-pandemia também. Então, assim, eu acho que nós vamos fazer. Então, uma com os que assumiram. Então, temos que esperar a remoção? Mas nós vamos fazer antes do final. Senão vai ser dezembro ou Natal. Então, nós vamos ter que fazer a data, mesmo não tendo todo mundo escolhido, tá? Se a gente faz live, ela fica gravada. Né? Então, quem pegar depois, assiste depois. Perfeito. Então, nós vamos fazer, em virtude da solicitação de vocês, brigaram que pediram, agora convenci todo mundo. Odeio você. Então, nós vamos fazer com os coordenadores novos e também com os contínuos. De repente, uma só para todos, né? Para explicar essa passagem. Mas o que nós entendemos? Não tem... Quem assumir projeto para fazer mandou o link para os novos coordenadores. Isso aí é ótimo, viu? E tá gravado. Quem não mandou, pode dizer pro coleguinha assistir depois. Tá, mas nós vamos fazer. Eu já prometi. Sim, eu já entendi. Tá.
Então, assim... Tem processo de aceitação. Então, assim, o que nós queremos dizer, né? Que... O problema da Carla o problema da Carla são as promessas. Mas eu cumpro. O meu problema, às vezes, é cumprir, porque eu cumpro mesmo. Então, nós vamos fazer. Mas alfa também, Sim. todas essas questões. Isso é uma pergunta que as pessoas estão fazendo, né? Da carga horária. Sim. Sim, são 16 horas, tá? Professor de mais alfa e professor de contínuo é professor, igual os outros. Então, são 16 horas, horário de planejamento com a coordenadora. Sim, quem planeja a aula, que a Fernanda perguntou, é o professor do projeto. Claro, se é uma docência compartilhada, eu não posso inventar, adentrar a aula da minha colega e dizer, com licença, agora nós vamos fazer isso. Não. Por isso que é importante os planejamentos com a coordenação e talvez realmente essa ideia do grupo de estudo, do atendimento para a EC3 na sexta-feira, no horário da progressão. Então, daí nesse horário, o contínuo tem que se reunir com os profs que ele vai fazer docência e combinar. Pelo contínuo mais alfa, né? O que a gente vai fazer? Porque quando a docência é compartilhada, para ela ter sucesso, é muito importante que os professores se encontrem e conversem, tá? Então, por isso que a gente tem que pensar nessas estratégias todas, né? E aí, claro, o que a gente percebeu no estudo de quadro? Algumas escolas optaram, tá? E aí foi opção da escola, tá? A gente, inclusive, ficou triste, né? Porque teve escolas que, por N razões, que não nos cabe aqui listar ou julgar, achou melhor. A prof de português tem 12 horas. Eu dou 4 de contínuo para ela. A de ciências tem 8 horas. Daí eu dou mais 8 horas de contínuo para ela. Daí a prof de história tem 12 horas, duas outras 4 de contínuo para ela. E aí a escola tem 3 professores responsáveis pelo contínuo. Como a escola vai administrar isso, eu não faço ideia. Tá? Abençoada coordenadora, está dizendo Mari aqui, né? Então, porque, claro, né? A gente sabe que a EJA vai funcionar assim, mas ela já tem a organização. Mas a EJA ela tem um caráter diferente do diurno, tá? Isso. Então, onde o contínuo ficou quebrado, então a gestão tem que sentar e pensar em que momento que esse professor vai conversar com a coordenadora, vai conversar com os colegas, vai fazer os seus planejamentos, tá? Porque isso também vai ser fundamental para o sucesso do projeto, tá? Então, a gente vai ter que pensar, né, como vai ser. Se tiver uma formação presencial, quem vai vir? Né? Então, por isso também que eu estou ainda um pouco preocupada com essa reunião de projeto, porque é um universo bem grande de professores. Sim, nós não temos um mapeamento, eu não tenho de quem vai fazer todas as formas. A gente sabe que entre os 2 projetos são mais de 300 professores, tá? Então, por isso, mas a gente faz, não tem problema. E a gente tem que cuidar só isso, tá? Cuidem muito, por favor, o planejamento. Certo. E a questão da EJA também, que ganhou, né, um profissional, um professor, também para atender o contínuo, vai, então, se organizar nessa questão da pontualidade, das habilidades que precisam. Dos horários de atendimento. Especial da leitura. Nós estamos focando o quê? Na leitura, não leitura de língua portuguesa, a leitura para todos, na compreensão, na resolução de problemas que podem ser de história, geografia, de vários ângulos. Então, esse projeto ele tem muito mais um caráter interdisciplinar do que um específico. Não amarraremos a conteúdos pontuais, mas habilidades somadas aos conceitos necessários. Então, a EJA vem com toda a força total nesse momento. A TA também, tá? Tem gente perguntando se a TA vai ser atendida no projeto. Sim. Nós não vemos nenhuma impossibilidade de todos. Da educação especial, também, se os professores acharem necessário, Marijara se quer pontuar também, mas todos precisarão de algum momento, de alguma forma. Porque o AEN, a gente sempre falava no Mais Alfa, o que a gente fazia? É que depende do comprometimento de cada criança. Tem crianças que estão num ponto de alfabetização, se beneficiam do atendimento do projeto. Então, a gente não vai privá-las desse atendimento.
Agora, é claro, aquele estudante que é muito comprometido, aí não tem por que colocar ele lá no projeto. Usa currículo funcional. Isso, a Mari está aqui lembrando, né? Aqueles que usam currículo funcional, que eles vão para a escola muito mais para socializar. A Mari vem. Né? Eles não precisam daí, porque eles não vão se beneficiar, né, gente? Vamos combinar. Aquele estudante que a gente não vê uma perspectiva de alfabetização nele naquele momento, não tem por que colocar ele no mais alfa. Aí é intensivo o AEE. Aí intensifica o AEE, que é o que a Mari está dizendo aqui, né? É aquele aluno que, na verdade, ele passa mais tempo, às vezes, na sala do AEE, ou com o seu cuidador pela escola. Não adianta colocar ele lá no mais alfa no contínuo. Agora, aquele aluno que tem um comprometimento mais leve, que a gente vê que é só com a flexibilização ele dá conta, que ele acompanha algumas coisas. Por que não? Se a gente acha que ele vai se beneficiar, exato. E aí coloca ele lá. Nós só pedimos que seja respeitada a infância, né? A educação infantil, e que não precise, porque o foco aí é leitura, é compreensão, é produção, né? Então, que seja o brincar respeitado a infância, aquele direito que ele é de fato de estar, sim, na pré-escola, com um outro caráter. Então, só isso. Agora, os alunos que vocês entenderem, né? Sempre lembrando que o professor já sabe, ao final do ano, o que vai dar de nível. E no ano seguinte, pode ser também um novo olhar pela aprendizagem em loco, em foco. Então, educação especial, TEAs, EJA, tudo sendo atendido também dentro dessas modalidades. Queremos só dizer que os projetos, então, são para todos, e eles não devem ser algo, aquelas coisas mirabolantes. É o básico, é o essencial, é como diz o feijão com arroz bem feito, é aquilo ali que nós precisamos, tá? Até me perguntaram ontem sobre os registros, né? Se vai ter muita burocracia. Não estarei aqui, mas já não está no memorial, tá? Vocês... Que a gente também deixa um memorial, né? Então, que o registro é aquele básico, né? Uma planilha, óbvio, com a presença dos estudantes, os grupos, o que foi trabalhado. É isso, tá? E, assim, nós somos uma rede, certo? E como a gente tem brincado aqui, né? O mais certo aqui é que em cada dia, em cada ano, a gente pode estar num lugar diferente. Né? Nós temos colegas que vão assumir direção de escola no ano que vem. E eu e a Carla temos a intenção de... Pois é, vocês nos contagiaram, né? De pedir remoção de coordenação, que a gente tinha jurado que não ia mais ser coordenadora, mas a gente está se convencendo a ser mais... É nosso compromisso com a causa, nós precisamos estar agora fazendo aquilo que pregamos, né? Então, cabe a nós, enquanto categoria, também, caso acho que a Alessi vai ser minha chefe, talvez. Eu vou ter o Cássio ou a Eva Márcia. Vamos pedir remoção, vamos ver, né? Então, então nós vamos apresentar, já que estamos falando, vamos dizer, né? Que nós vamos ter, então, já foi apresentado, nós teremos a assessoria pedagógica assumindo direções de escola. Onde houve vacância, né? Isso. Na Alberto Pasqualini, na José Bonifácio. E tem São Genaro. São Genaro, com essa escola nova, também vai assessoria pedagógica. E eu e a Luana vamos ser o suporte pedagógico. Nós vamos estar com vocês nas reuniões, quem continuar. Nós vamos decidir, então, acho que era nobre da nossa parte o discurso e a prática, né? Então, vamos praticar. Então, cabe a nós também. Bom, se quem sentar nessas cadeiras no ano que vem resolver fazer coisas mirabolantes, a gente também levantar a mão e dizer, não é assim, né? Nós precisamos vivenciar essa gestão democrática, é o que nós desejamos. Então... né, cabe a professores do projeto, a coordenadores, a equipes diretivas também, fazer esse contínuo, né? E nunca mais vai ser burocratizado. Nós já rompemos isso. Né? Acreditamos, esperamos que sim. Sim. Nada do que foi será. Então, parecer descritivo agora, tá? Para quem está trabalhando com parecer que trocou menção, nota, né? Nós vamos pontuar no ofício circular algumas diretrizes que precisarão ser feitas nos pareceres, assim, o que não pode faltar nesse último parecer. Nós sabemos que nós não temos, como dizemos até então, a dimensão afetiva da aprendizagem, então vai ser um parecer mais voltado a entregas, a devolutivas. Entendeu aquele parecer genérico? Sim, ele vai ser, né? Porque nós não temos tudo, não vai ser com base nas interações que conseguimos, naquilo que conseguimos observar, se sim, as aprendizagens,
percebidas, aquelas, mesmo que muitas vezes elas podem depois ser comprovadas de outro modo, no presencial, mas não importa. Com os elementos que tenhamos. Então, o parecer do segundo semestre, ele vai vir na descritiva também das habilidades trabalhadas. O que foi oferecido. Nós temos isso para oferecer na escrita. E vamos fazer isso. Então, no plano de trabalho, aquilo que nós ofertamos, essas habilidades. E dessas habilidades, o que foi possível em termos de devolutivas, de acesso, de interações, e os encaminhamentos para o próximo ano. Quem trabalha por parecer, nós vamos fazer uma proposta de fazer o parecer já vinculado com a síntese, né? Nós estamos tentando fazer uma coisa só. Ou seja, quando eu penso no João, eu já faço tudo para o João. Eu faço o parecer e já atrelo a síntese. De repente, o último parágrafo desse parecer, ele já tem esse caráter de síntese, em que eu descrevo ali o que esse estudante precisa desenvolver no próximo ano, tá? E quero falar um pouquinho do parecer da educação infantil. Sim, então, claro, né? É isso aí. Então, também, educação infantil, a gente vai falar do que foi oferecido, de como houve ou não a interação dessa criança com o que foi ofertado. Lembrando que ele vai ser o único, né? Não foi feito no primeiro semestre, vai ser um exatamente, só no ano. Né? Então, a gente também não tem... Nossa, como é que a gente vai conhecer uma criança em que a gente trabalhou um mês presencial? Como que eu vou dizer também na alfabetização, que isso. Tá difícil para todos, então, vai né? ser um parecer, sim, do que foi mais amplo, oferecido, mais genérico, mais pautado no que a gente ofereceu e no que a gente percebeu. Então, percebe-se vai ser, eu acho que, o verbo do parecer. Né? Acredita-se pelos instrumentos recebidos, pelas interações, acredita-se, supõe-se, né? Isso aí. Assim. Ser autêntico com nós mesmos, é isso aí. Nós não precisamos... Não temos como afirmar muitas coisas, então vai ser um parecer muito mais pautado no que nós trabalhamos, no que nós oferecemos, do que necessariamente naquilo que realmente aconteceu, porque a gente não tem essa certeza. Isso. Né? Então, para quem adotou o parecer, nós vamos dar as diretrizes escritas no próximo ofício. Né? Que é isso, a gente sempre pensa, enquanto a burocracia nos toma tempo. Eu tenho visto como a inteligência artificial tem ajudado a medicina. Eu gostaria de ter inteligência natural para criar uma inteligência artificial que fizesse meus registros. Né? Porque tem robozinho que leva remédio, tem robozinho que limpa UTI, podia ter um robozinho que faz os registros. Né? Então, para que a gente não perca muito tempo, não gaste a pouca energia que nos resta fazendo registros, a nossa ideia é essa. Que o último parágrafo do parecer seja já a síntese avaliativa. Isso. Então, essa ideia de acoplar, né, 2 documentos em um, porque a síntese é prevista em regimento, né? Na verdade, então, nós não estamos deixando de fazer, mas nós estamos fazendo um 2 em 1. Quem talvez quiser... até apareça lá, síntese avaliativa, para não ferir o regimento. Então, o que nós vamos colocar modelos sugestivos no ofício para vocês, se quiserem, se guiar por esse, se vocês quiserem fazer outros, também criar, não há problema. Mas é importante, assim, a gente minimizar essa questão da burocracia. Ela é importante e é necessária. Então, o parecer descritivo é para quem? É para a família, para a escola também que fica. E a síntese, qual é o ponto principal para quem vai atender o ano que vem nos projetos? Então, o que nós temos que pensar? A síntese, o professor do projeto ano que vem, ele vai pegar e vai atacar direto ali. Então, ela não pode ser tão extensa, tantos colunas, tantos itens, ela tem que ser pontual. Preciso fazer isso com o João. Então, é isso aí que vamos. Porque a professora, e não é nós vamos sugerir uma síntese coletiva, se possível. Tá? Uma síntese coletiva, por quê? Porque pensar que a professora do projeto talvez não vai atender específico, pontual, tal. Né? Então, ela vai, de todas as síntese, pode ser feita no conselho, dito, ó, precisamos, o ano que vem, intensificar isso. Tá? São sugestões que nós estamos aqui estudando, batendo a cabeça, para facilitar. Até porque nós temos diversas realidades, né? Que mais uma das nossas discussões é, mas na minha escola a gente fazia tudo no conselho, todo mundo junto, daí outras assim, não, mas na minha escola não era assim. Eu, que era professora regente, que tinha que fazer a maior parte das coisas. Na minha escola me diziam, tu que é de português escreve. E assim vai. Então, o que a gente pensou?
Tá? A gente E aí, pensou... deixa eu antes de mostrar, eu responder da Inês, que é o que nós estamos pensando também. Quem trabalha por nota e por menção, que junte também a síntese. Que junte ela. Vamos tentar fazer assim, ó. Tudo bem, são 2 documentos, mas junto no momento do fazer. O pensar nele. Quando nós estamos no conselho, faz aquilo que precisa ser devolvido, quanto expressão do resultado, e aquilo que precisa ser encaminhado no que vem. Porque aí nós vamos pensar o presente e o futuro junto para mesmo estudante. Nós entendemos que é importante e deve ser. E aí vai, Luana. Então, a gente criou uma síntese bem pequenininha. Então, quem é que precisa de síntese? A EC2 e a EC3. Isso. Então, o que a gente pensou? Tem um cabeçalho bem simples, tá? Que é só com o nome do estudante, a turma, os professores. Mostra. E o Xizinho. nível de aprovação que a gente faz, xizinho. Nós estamos falando muito com Tá? xizinho. Com xizinho. Então, porque a gente tinha já no cabeçalho da nossa modelo anterior informações que nos causavam... Eu ficava irritada. Eu tinha que buscar a data de nascimento, eu tinha que buscar não sei o quê, e a gente não tem esses dados todos ali. Então, a gente simplificou isso. Depois, participação e registros quantitativos. Primeiro item, acesso ao material. Daí nós temos 3 níveis, eu vejo que eu sou bem digital. Então, ali tem acessou todas as atividades, acessou parte das atividades e não acessou as atividades. A gente faz xizinho. Interações com o professor. A gente sabe que quem está usando plataforma, tudo mais, né? Ou mesmo via WhatsApp. Participou de todas as interações propostas. Participou de parte das interações propostas, não participou das interações propostas. Faz xizinho. Entregas e devolutivas. Entregou todas as atividades, parte das atividades não entregou. Tá? Então, a ideia aqui foi simplificar. Mas, como a Carla disse, são sugestões. Nós fizemos ontem isso aqui para hoje. Eu preciso de mais um nível. Eu quero a todas, eu quero em parte, eu quero minimamente, eu quero seguir lá a menção. Ok, o documento vai para vocês editável. Nós vamos mandar até mais de um modelo de sugestão, e a gente entende que pode ser quem trabalha com nota, quem trabalha com parceiro, quem trabalha com menção. Vamos tentar uniformizar e fazer a regra que é prevista em regimento. Tá. Isso aí. Então, essa foi a nossa criação de ontem. Terminamos quase de madrugada. E nós vamos aperfeiçoar. Nossa equipe assessoria também vai nos auxiliar. Trabalhando nisso, né? Então, depois vem os registros qualitativos, que eles são o quê? Uma breve descrição das habilidades nas quais o estudante apresenta maior dificuldade, baseado naquilo que foi oferecido, né? Priorizando aquelas que são essenciais e que precisam ser desenvolvidas no ano seguinte. E aqui nós já temos 2 possibilidades que nós temos. Criamos 2 tipos, né? Até agora. Por exemplo, eu posso fazer uma síntese única para minha turma. Ah, então eu pego o meu plano de trabalho. Está falando na área 1. Não, estou falando na língua portuguesa também. Na língua portuguesa, na área 2 tem mais possibilidades. Então vamos primeiro pensar na área 1, tá? Eu, prof de área 1, eu quero fazer uma síntese única para minha turma toda. Então, eu vou pegar o meu plano de trabalho, vou conversar com as minhas profs especializadas e nós vamos elencar quais são as habilidades essenciais de todo aquele plano que a gente fez. O que a gente acha que é muito importante que os estudantes tenham trabalhado, tá? E aí, eu vou copiar e colar no corpo dessa síntese e depois eu vou pensar, estudante por estudante. Carla, a Carla, eu vou fazendo xizinhos nas habilidades que ela precisa desenvolver no ano seguinte, tá? A Nessi precisa de outros, daí eu faço xizinho em outros. Então, eu fiz uma síntese para toda a minha turma, como a gente faz as menções. E depois eu vou botando xizinhos. Essa é uma possibilidade. Sim, daí a outra, porque depende também a concepção. Eu penso assim, para quem é síntese? Para mim, ela é para o professor que vai atender no projeto, certo? Então, ela tem que ser clara, pontual, como eu disse antes, e não pode ter muita coisa a ponto do professor, ano que vem, pegar e se desesperar. E aí ele diz, meu Deus, tudo isso eu não vou conseguir. Daí o que também penso? Que nós podemos fazer essa parte de cima e em conselho de classe, conjunto, uma síntese.
né? Que não Sim. seja... Eu penso também em área 2, né? Sim, e na área 1, a gente também pode pensar como a Carla. Isso. Eu posso já, no momento que eu vou fazer a síntese, pode ser no momento do conselho, eu vou pensando já estudante por estudante. A Carla é isso, isso e isso. E eu já posso copiar e colar do meu documento, ou eu posso digitar. Então, são duas possibilidades que a gente pensou para a área 1. Eu posso pensar parecido com a menção, criar um documento único e botar xizinhos. Ou eu posso já ir pensando estudante por estudante, porque a gente sabe que na área 1 fica mais centrado no professor regente. Claro que as especializadas contribuem. Claro que elas também vão estar contempladas ali. Mas a gente sabe que fica mais centrado no professor titular. Então, eu posso pensar com essa minha lógica de menção, uma para a turma inteira, ou eu posso pensar estudante por estudante, né, que vai necessitar de atendimento, e aí já ir colocando as habilidades dele. Exato. Aí na área 2, isso que a eu quero gente dizer. já pode pensar um pouco diferente, porque é uma outra realidade. Nós temos um coletivo de professores. Exato. O que eu penso assim, o professor que vai atender no projeto, ele não pode ficar com 9 folhas de cada componente. De, sei lá, de 60 estudantes que ele vai ter para atender. Então, temos que ser pontuais, práticos. O que eu faria, eu decidiria por estudante algumas habilidades, e aí eu já uso, o meu pensamento vai além, que nós poderíamos ter um currículo comum para o contínuo, quase, né? Claro que isso talvez pode causar um impacto, até nas gurias aqui, que eu não falei. Mas o que poderia? Nós podemos juntos sugerir, com vocês aí, algumas habilidades que são aquela essência que não pode faltar. E aí não precisa cada um copiar, colar. Já temos a coluna dos xizinhos aí, aquilo que não pode deixar de faltar, e que o professor do contínuo tem que ir direto nessas raízes aí e atacar de imediato. Por exemplo, fiz um teste aqui, tá? Eu coloquei para a área 1, escrever espontaneamente por ditado palavras e frases de ordem alfabética, usando letras e grafemas que representam fonema. Bota o xizinho aqui. Ler e compreender com a ajuda de colega e professor, textos de ciência, tal. Bota aqui. Reconhecer os números ordinais, explorar recursos manipulativos diversos. Não dá para ser o plano de trabalho inteiro, gente. Não. Então, é uma seleção natural, essencial, e aquelas básicas. Nós podemos, enquanto coletivo de coordenadores, criar, sim, alguma padrão e referendar, e cada escola depois aumenta, retira, cresce, mas que poderia ser fixa também. E para a área 2 também. Nas nossas discussões, o que a gente pensou? Nós também já pensamos em fazer o modelo, tanto que as meninas fizeram um modelo do 4º ano, tá? Mas aí, o que a gente se deu conta? Cada professor selecionou habilidades. Mesmo lá no nosso referencial essencial, tem a essencial das essenciais. Então, e cada professor fez a sua seleção. Então, na verdade, a gente também acredita que é o professor que é capaz de dizer. Só ele. A gente vai montar alguns esqueletos, alguns modelos, que vão ir todos editáveis. E se vocês entenderem que esses modelos podem ser o comum, vamos fazer aqueles. Tá? O que nós não queremos é ser autoritários, e pode dizer, tem que ser o que a SMED está dizendo. Mas nós vamos sugerir sim. E se vocês entenderem que nossa sugestão pode valer para todos, que ela seja feita. A Sheila está perguntando se eles são entregues, se a síntese é para os pais ou para os professores. Aí tem que dar uma olhada no regimento, tá? Tem regimentos que está escrito que é para os pais também. Mas o que nós acreditamos é que, na verdade, o foco é para o professor, né? Isso. Porque então, no final... agora, se o regimento de vocês diz que tem que ser entregue para os pais, aí talvez vocês tenham que entregar uma cópia para os pais também. E porque no final da síntese, a gente ainda colocou, né, que para 2021 sugere-se. Então, ali vai apontado se ele vai para o mais alfa, para o contínuo, se ele vai para o apoio pedagógico, se ele precisa de algum atendimento psicossocial, outros encaminhamentos que a gente acha pertinente fazer, né? Se é contínuo em Libra, se é Libras em ação, desculpa. Né? Então, ali também aparece essa opção para a gente marcar o xizinho. Pensem que vem. No nosso entendimento, isso aqui é subsídio para o professor que trabalhará no projeto. Não é todas as folhas grampeadas atrás, com tudo feito, com exercício. Eu já trabalhei também nos apoios, em progressão, muito, a gente se vale daquilo pontual. Quando é muita coisa, eu ficava até confusa e dizia, bom, então eu vou fazer o meu jeito. Entendeu? Então ela tem que ser pontual, não pode ser 1001 habilidade, tem que ser não 4, tem aquela 5... obrigatoriedade de ter 3 instrumentos de cada área. Não. Né? Se vocês querem, tudo bem, mas que eu já sou mais...
entendeu? É atacar o problema a partir daquilo que a gente vai verificar também, né? Se vocês querem, tudo, mas talvez a gente está rompendo com muitos paradigmas existentes tradicionais, não por desqualificar, mas por entender que, na verdade, se faz sentido, sim. Se não faz sentido, não precisa agradar as médicas. Não é para cumprir o protocolo. Não é. É o que faz sentido para vocês na prática. Se precisa, precisa. Se não precisa, vamos inovar enquanto nós temos a chance nesse momento do inusitado. Nós sugerimos, sim, criatividade para atrelar um documento ao outro, para sintetizar, para ser mais objetivo na síntese, que eu passava tardes e tardes, trabalhava de manhã, eu levava todas elas para casa, porque de manhã eu atendia a prof, e de tarde eu fazia toda aquela síntese, copiava, colava, configurava. Se eu tiver que passar por isso, eu não quero mais coordenação. Né? Eu tive bem clareza disso. Então, pelo menos nós vamos garantir a síntese, ano que vem que vamos, que ela seja mais... então, para esse ano, a gente colocou um modelo que a gente acredita que ele é mais simplificado, que o professor tem condições de fazer, porque também a Carla disse, eu coordenadora fazia, eu coordenadora não fazia, eu era uma coordenadora mais ruim, né? As profs faziam suas sínteses. Só que, realmente, o aluno que reprovava, ele tinha 9 sínteses, alguns, né? Ou 7, ou 5, e aí era um saquinho cheio, assim, de síntese e de material, e que depois a gente olhava para aquilo tudo e dizia, o que eu faço com isso agora? Eu queimo, eu arquivo, eu guardo onde? A prof da progressão até olhava, montava o plano e depois me devolvia tudo aquilo, né? E ainda deve ter as caixas lá na escola de 2015, 2016, de toda essa papelada, né? Juntando traça e pó. Então, a gente tentou simplificar e, como a Carla disse, é uma sugestão. Mas nós vamos fazer a sugestão. Nós vamos mandar sugestões. E vocês se Quem entenderem, achar pertinente, usa. O Pedro Petef dizendo que gosta das sugestões. Então, nós vamos fazer. Né? Quem achar pertinente, usa. Quem achar que não é adequado à sua realidade, não usa. Quem quiser sugerir uma Quem coisa quiser fazer uma diferente, pode fazer. Vocês sabem que na quarta o grupo de coordenadores vamos pedir sempre aberto. Modelos de vocês, então, se quiserem. quem está fazendo alguma coisa diferente, pensando em alguma coisa diferente, sugere lá, porque quanto mais cabeças pensam, mais rico fica o trabalho. Só temos que ter bem clareza que tem muitas escolas que terão muitas sínteses. Porque se nós pensar que o 2 e o 3, todas as pessoas sínteses, terão muitas sim. Então, temos que ser o pontual, objetivo, para não ficar dias e dias e dias só fazendo a síntese, né? Sim. Então, talvez até vocês podem inovar nisso. Sabe, aquele 2 em 1. Combinar que às vezes a gente desistia de reprovar só para não ter que fazer síntese. Então, né? que ela seja, de fato. Que ela seja um instrumento, pode ser digitalizado, como a Valquíria está dizendo. Sim. Claro. E nós... Agora, se os pais têm que assinar, tá? Se a família... Mas se não tem no regimento, não precisa entregar para pai. Não precisa entregar para pai e pode ser digitalizado. O que os pais têm que assinar, é o termo de compromisso, não é a síntese. Então o meu regimento não diz isso. Estão dizendo que a maioria dos regimentos prevê. Então, olhem o que diz o regimento. Tá? E aí atrelem ao resultado final. Aí, né? Para não ser tantas folhas entregues. E pensando, então, na entrega para a família, nós temos que mais ainda desburocratizar para ser algo compacto. Tá? E falando em família, muitas escolas ainda têm reunião de conselho CPM para fazer. Também seria bem importante nessa reunião explicar o que é o AEC 1, 2 e 3. Isso. Tá? E pedir ajuda dos pais do Conselho CPM para explicar para os seus pares, né, essas novas mudanças. E muitas escolas estão preferindo falar avanço do que aprovação. Né? Aprovação é o termo legal da nacional, mas falar num avanço de continuidade, eu acho que a gente pode, na fala, trabalhar com a questão da continuidade, de que todos partirão do ponto onde parar. Né? E organizar também, né, uma escrita para os pais explicando isso. E mandar ou no WhatsApp, ou se vocês querem fazer uma circular, alguma coisa assim. Eu acho que é bem importante que as famílias estejam cientes do que vai acontecer, para que não fique essa fala do vai passar todo mundo, que não é bem assim. E que é este ano. E que é um compromisso para o ano que vem. Né? Isso. E também falando em síntese, em quantidade, e na importância desse último conselho, é bem isso, né, gente? Vamos ser coerentes. Se a gente tem um professor de contínuo, e se eu coloco lá que ele tem 200 estudantes para atender, ele vai conseguir atender? Vamos ter que dividir, alguns não presencial,
vamos ter que fazer estratégias, metodologias diferentes. É aí que nós queremos entrar. As metodologias podem ser diferenciadas no atendimento, dependendo do número de estudantes designados para os atendimentos e dependendo do número de profissional que temos. Se temos professor com carga horária e professor progressão bastante para isso, apoio, mais o professor contínuo, podemos fazer logística diferente. Dependendo, nós temos que dividir para não superlotar o professor que também estará com 16 horas, né? E aí dizer, alguns terão com menos dificuldade, vão ter não presencial, outros terão atendimento em grupos. E também não adianta ser um grupo de 15, né, gente? Então, assim, e às vezes as habilidades comuns poderão servir para ser o agrupamento, essa organização do que trabalhar, né? Então, isso também é bem importante. Porque uma boa estratégia para o ano que vem também vai ser o reagrupamento. Esse momento da progressão, que não vai existir, da sexta-feira, normalmente, que é nas escolas, também a gente pode pensar em reagrupamentos, e não só que o nosso colega do contínuo tenha que dar conta. Que a gente também, de repente, a cada 15 dias, trabalhe pontualmente com essas dificuldades, né? A Valdirene está lembrando da questão do espaço físico, então a gente também tem que considerar tudo isso quando a gente vai pensar no projeto. E aí, por isso que também não podia sair daqui. Não, o contínuo tem que atender assim, 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 assim. Não. Tem que ver que sala que tem, onde tem, 6, como vai ser, né? Os grupos têm que ser pequenos, onde tem 2 profs, como é que a gente vai acomodar esses 2 profs, como é que a gente vai fazer. Então, é toda uma logística que a escola que sabe. Não adianta a gente aqui querer determinar algumas coisas que a gente acredita que seriam as ideais, se lá no real elas não têm como ser efetivadas. Né? Os grupos eles são de 5, 6, é o que a gente vê nos estudos sobre... Sim. E a pergunta também da colega que está dizendo, que eu acho que voltou, achei interessante isso aqui, ó, para quem já utiliza o parecer, né, o que deve constar como síntese, nós vamos enviar, eu vi que isso, mas é o último parágrafo, então é aquilo que diz assim do que deve ser trabalhado no próximo ano, né? Pode-se usar o modelo de registros qualitativos que está na síntese. Então, o parecer também vai se estruturar em parágrafos que nós vamos orientar. Então, o primeiro é a questão das evolutivas, do acesso, do que foi oferecido, das habilidades, também ali. E o segundo também, nessa questão das interações, se houve, né, mais comportamental, a gente está dizendo. E o comportamental não presencial também, é um comportamento de acesso. Comportamento de acesso. E o último daí é o que deve ser desenvolvido que o professor entende, né, trabalhado. Nota que é um parecer para a família, já atrelado também para o professor do ano que vem. Então, é isso aí. Mas o que nós vamos finalizando, dizendo para vocês, então, dos planos online. Sabemos, né, o nosso colega Ricardo está envolvido no Google Classroom, mas ele vai, então, após essa questão, ele vai buscar os ajustes, ele disse que já respondeu os e-mails, ele está aqui do nosso lado, trabalhando muito nessa questão. Sabemos, sim, dos ajustes, principalmente da educação física, que está trocado segundo ano, quinto ano. Sabemos que temos planos da EJA, da TA, da educação especial, que sabemos, vocês sabem, e das nossas questões, limitações de não ter mais também pessoas nesse sentido, e sabemos que o ano que vem poderá ser dado continuidade nisso, né? Importante é que começamos. Questão de transporte, que a Cirlei coloca, daí a gente vai ter que ver com a questão do transporte mesmo, não é o nosso setor. A gente não tem como responder. Não vai ser liberado não roteiro, já podemos dizer que não. Sim, eu acho muito difícil. Não consegue mexer muito nisso aí, né? Não vamos conseguir mexer. É melhor organizar sem a previsão do transporte. Tá? Já tem que, com as rotas que existem, porque a progressão era um pouco diferente, né? A progressão tem uma força de lei que o projeto não tem, né? Mas vale a pena consultar o setor, né? Nós estamos dando pitaco de... o que não está previsto em rota é dificilmente que vai edital, vai questões burocráticas. Mas vocês podem ligar ali para o Pedro e para a Ana Clara, conversar com eles, ver se eles têm alguma posição, ou se eles podem pensar em alguma coisa para isso pro ano que vem. Os memoriais, que é o nosso último assunto, feito e produzido pelas escolas, parabéns. Estão maravilhosos, estão
assim, Emocionante. emocionantes. Nossa assessoria também está lendo, está produzindo um parecer descritivo em respeito e em consideração para a devolutiva para as escolas, para mostrar todo o carinho e todo o entendimento do esforço utilizado. Ele vai ser um documento que vai estar aqui na biblioteca, virtualmente, e teve escola que entregou 8 livros, né, impressos. Então, é patrimônio cultural, um bem maior que, independente de quem estará, serve para... E o nosso objetivo, que era de ter um registro de como funcionou a escola no meio de uma pandemia, eu acho que o objetivo foi plenamente atingido, né? Porque realmente, se daqui a 20 anos alguém quiser saber como funcionou, tá ali, tá documentado, tem foto, tem trabalho, tem lista, tem escala, né? Então eu acho que isso vai ter um valor, atas, fotos, nossa, nós é um vamos documento deixar riquíssimo, então vai ficar na biblioteca da secretaria, né? Isso. Como... Vocês viram que nós terminamos o referencial essencial, tudo editado por nós aqui caseiramente, pelo pessoal da assessoria, o Cassiano, a Letícia, a Vini, a Thaís, Grazi, todos que conseguimos, e ele está com aquele clique que você vai no sumário, isso, aperta em cima, já vai na página, né? Então isso vai facilitar. Nós pensamos em quem lê na tela, nós pensamos em quem imprime, então ele ficou ele tem tantas páginas por causa disso, porque o segundo ano termina numa página, o terceiro ano começa na outra. Então a gente não tem mais, né, que ficar selecionando e copiando e colando, a letra é grande, eu enxergo até sem óculos. E tive a ideia. Se der, não vai dar tempo, né? Mas assim, o próximo passo, então, é fazer do referencial essencial a essência para o contínuo. Então, fica ali a deixa, já estamos dando a dica para quem, né, puder dar continuidade a isso, de que podemos pensar um currículo da essência do referencial essencial, já pincelar para fazer só para os atendimentos de apoio, de reforço, de intensificação. Que isso é conhecimento também, a gente vai sempre tendo as ideias, né? Cérebro, por favor. Não. Mas, não vamos dominar não vamos dominar não. Mas é isso, né, pessoal? Agradecemos. Nós pretendemos, então, deixar isso registrado, documentado no próximo ofício, num passo a passo. E vamos organizar, então, uma live para os projetos. Tá, então nosso compromisso é esse. Ah, nós fizemos também em dezembro, tá? Não vamos prometer para novembro. Tá. Um documento para TA, nós fizemos tipo uma prova, um simulado, para dar uma moral para TA, que pode ser usada para os nonos anos e para TC, estudo, que contou com o apoio dos assessores, da equipe técnica também das escolas, e se vocês quiserem, a gente disponibiliza para todos vocês olharem, são questões para eles assinalar, e para dar, assim, um up para quem não entregou, ou para aquele que nunca está no nono ano, oitavo, nunca entregou nada, e a gente faz isso aqui, que isso aqui vai dar um embasamento das atividades não realizadas antes. Uma avaliação, isso um aí, provão, sei lá, pode dar o nome que quiser, né? Para também moralizar algumas questões. Então, a gente pode disponibilizar no grupo, e foi dado só para quem está VTA, mas ela é a essência do fundamental, então dá para vários, ok? Então, encerramos. Muito obrigada, um bom dia a todos. Obrigada mais uma vez, obrigada pela parceria, pelas interações. Então, as dúvidas mais pontuais de registro no dia 16. Organizaremos essa reunião live dos projetos. Semana que vem vai por escrito as orientações dadas aqui, os modelos de síntese. Isso. E muito obrigada mais uma vez pela parceria. Contamos sempre com vocês, assim como vocês contam conosco. Esperamos que vocês continuem, coordenadores pedagógicos. Boa sorte aos novos que vão estar junto com a gente. Vamos nos ver nas reuniões, sejam elas presenciais ou virtuais. E em frente, né? Muito obrigada. Não esqueçam quem vai pedir remoção, tá? Isso. Peçam, então, não deixem para a última hora para evitar aglomerações. Tem bastante vaga boa. Se quiserem nos visitar. Se quiserem nos visitar, a Nessi sempre faz café, eu sempre faço chá. E nós também, podemos ir nas escolas, algumas já estamos indo, acho que é importante se contar. Obrigada, Obrigada, gente. Um bom dia. Bem, Marijari, nesse dá tchau. Espero, não desliguem. Vem dar tchau, algum nosso suporte técnico que nunca aparece. Tudo aglomerado. Ô, gente, vem esse... Cadê?
Valeu. Obrigada, gente. Obrigada. Vamos ler tudo agora. Olha,